Aula de advérbio. O que é advérbio? Pedro disse que advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, atribuindo-lhe sentido, atribuindo sentido a ele. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu acordei, vocês vão criar na cabeça de vocês a imagem de que eu estava com os olhos fechados e acordei. Mas, quando eu falo eu acordei desesperadamente, você já formula outra imagem. O desesperadamente já é uma forma, um modo como eu acordei. Então vejam como é diferente. Eu acordei é de um jeito, eu acordei desesperadamente já é outra coisa que vocês formam na cabeça, né? Você já vê eu acordando desesperado, ofegante, tal, tive um pesadelo, não sei o que, você já imagina que eu tive um pesadelo, aquele desespero. Então, o advérbio, ele modifica o sentido do verbo e a imagem que a gente faz daquele verbo. E o acordar, ele não é simplesmente mais o acordar, ele é o acordar com desespero. Ou seja, a gente tem um advérbio com uma circunstância de modo, porque o desesperadamente está falando sobre o modo como eu acordei. Beleza? E aí a gente tem advérbio, vários tipos de advérbio. Como eu pedi para vocês copiarem aí do livro, da página 59, a gente tem advérbios de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de meio ou de instrumento. Tainá, me diga, por favor, enquanto você mastiga, quais são os advérbios de tempo e de lugar que o livro colocou aí? Eu não fiz. Eu fiz só a tabela. E não é a tabela Mas mesmo? vou tentar. A tabela é aquele negócio que tá lá. Uma página. É isso mesmo. Então, Peraí. Vou fazer o quê? você vai me dizer quais são os advérbios de tempo e de lugar que o livro coloca aí. Me lembre, por favor, o que é advérbio, que eu esqueço rápido. Eu acabei de falar. Exatamente. Foi, Tem no você fez livro. muito rápido. Tá onde? Página Ah, tá aqui. 59 é aquilo que você copiou no caderno. Tá, tá aqui. É, Val. Peraí que ela tá perguntando um negócio. Peraí, Val, que eu falo. Falou de dizer. Peraí que eu tô lendo pra entender. Tu não copiou, não? Não, não precisa entender, não. É só. Precisa entender, sim, também. Mas é É, só ler o que você colocou. falou os que falou e dizer. Tu tá lendo a página 59 aqui, ó. Não era 59 pra copiar, não? Aquele negócio de É, tempo, lugar. é isso mesmo. Agora me diga quais são os advérbios de tempo e de lugar que tem aqui. Caraca. É só dizer, tipo, hoje, ontem, amanhã. É, isso aí mesmo. Não, velho. Esse tempo todo pra falar isso. Pois é. Ah, não. Aí, lugar. Aqui, Tempo. ali, Tempo. acolá. Tempo, primeiro, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, jamais. Na semana passada, daqui a 2 anos, cadê? Numa tarde, às vezes, e de vez em quando, e cedo, e etc. E Pessoa etc. que Aí pode ter muito. tarde, né? Também tem cedo, tem tarde, É, tem antes, depois. Tudo isso aí pode entrar também no etc. Lugar. aqui, ali, acolá, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua, etc. Beleza. Aí também pode entrar, pode ficar com o microfone ligado. Pode entrar Viu? aí no Brasil, em João Pessoa, na escola, tudo isso aí é advérbio de lugar também, porque está mostrando uma circunstância de lugar, de localização. Ah, Entendeu? Modo. peraí que tá no escuro aqui. Devagar, rápido, com cuidado, mal, melhor, pior, bem, e quase todos os advérbios terminados em mente. Só? O resto. Ah, tá. Regularmente, gradativamente, vagarosamente. O que é Então, vagarosamente? vagarosamente é lentamente, mesma coisa de lentamente. Foi a forma como você falou, como você falou que era É, para falar.
Foi Eu não vagarosamente. estava entendendo. Então, esse etc. aí, como o José falou, aí etc. E etc. Etc. cabe desesperadamente, né? Ai, Constantemente, vagarosamente já tem, rapidamente. Então, todos esses que terminam em mente, né, podem estar dentro do advérbio de modo, porque é a forma, o modo como aquela ação foi realizada. Então, foi rápido, foi devagar, ela comeu rápido. Então, ela não só comeu, ela comeu com rapidez, né? Então, é o modo como ela comeu, certo? Muitos advérbios entram aí no de modo. Intensidade, Tainá. muito, pouco, bem, tão, tanto, bastante, quase, mais, etc. Beleza. Então, intensidade é para mostrar qual a intensidade com quanto de. O quanto de intensidade você faz uma coisa. Você faz uma coisa muito. Eu fiz muitas cartas. Eu Eu como muito. acertei muitas questões, certo? Eu acertei muitas questões. Então, aí a gente vai ver uma intensidade. Eu estou muito bem. Não estou só bem, eu estou muito bem. Do mesmo jeito, também pode ser o contrário, pode ser negativo, né? Eu, eu fiz tudo, menos essa questão aqui. Menos essa. Então, você está definindo, você está restringindo, tá bom? Mais, menos, muito, pouco, bem, bastante. Tudo isso aí vai para intensidade. Afirmação, Tainá. Sim, realmente, certamente. Então, eu fiz isso sim. Eu fiz isso sim. Você está, ó, enfatizando o verbo fazer. Eu fiz sim. Por quê? É me encarar? Então, Ah, pô. então é assim, certo? A afirmação você está enfatizando, está destacando o verbo. Negação. Não e nem. Pronto, então eu não fiz isso. Não tem como você provar que eu fiz isso. Não tem como você provar. Então eu não fiz, certo? Então o verbo fazer, ele está sendo modificado por um advérbio que é o não. É um advérbio de negação. Ele expressa uma circunstância de negação. Dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, quem sabe. Quem sabe eu faço a tarefa? Quem É sabe? exatamente isso. É. Meio ou instrumento? Peraí. Cortar a faca. Escrever à mão. Eu não entendi esse negócio de escrever à mão. Certo. Calma. Vá. Bater com uma flor. Viajar de avião. Andar a pé. Essas palavras que estão destacadas aí, a faca, a mão, com a flor, de avião e a pé, são os instrumentos como você vai realizar essa ação. Então, cortar a faca, não é cortar, eu pegar uma faca e pegar outra faca e cortar a faca, não, tá? Não é isso. É você vai cortar um queijo com a faca. Então, eu vou cortar a faca. É o Eu instrumento que eu estava estou usando entendendo para isso. cortar o queijo. Escrever à mão, não é que eu vá escrever na minha mão, eu vou usar a minha mão para escrever uma redação. Então, vocês têm que escrever essa redação à mão. É a forma como você vai escrever a redação, o meio, na verdade, o meio ou instrumento. Beleza? Aí tem bater com uma flor. Com que instrumento você vai bater? Com uma flor. É uma locução adverbial. A gente viu que locução verbal é a junção de dois verbos para expressar um verbo só. Digamos, eu é, eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso, certo? Então esse tenho feito ele pode ser substituído por faço. Eu faço isso. São dois verbos que juntos têm o sentido de um. Do mesmo jeito, os advérbios também são assim. Eles têm locuções adverbiais, ou seja, tem é, palavras que juntando dão o sentido de um advérbio só. Vou dizer um exemplo para vocês. Rapidamente não é um advérbio? De quê? Rapidamente. Fala aí no chat. Rapidamente é um advérbio que expressa circunstância de tempo, lugar, intensidade, modo. Isso, Pedro, modo. Então, advérbio expressa uma circunstância de rapidamente expressa uma circunstância de modo. Eu posso falar, em vez de rapidamente, com rapidez. Então, eu digo o seguinte: ah, eu fiz a tarefa com rapidez. Ou eu fiz a tarefa rapidamente.
certo? Rapidamente é uma palavra só, é um advérbio. Com rapidez, são duas palavras, mas têm o mesmo sentido de rapidamente. Então, como são duas palavras, duas ou mais palavras, com o sentido de um advérbio, a gente chama de locução adverbial. Duas ou mais palavras com o sentido de advérbio, a gente chama de locução adverbial. Beleza? Entendido? Entendeu, Tainá? Agora o que é locução ou você já esqueceu? Assim, eu acho que eu não esqueci, mas se me perguntar daqui uma semana, eu já esqueci de novo. Então, deixa eu perguntar agora, enquanto você não esquece, o que é uma locução adverbial? Aí, eu não prestei atenção de novo. Tainá, por favor, Tainá. Tô lhe falando, De professor. verdade, Tainá. Sem brincadeira nenhuma. Se o senhor Então, estivesse aqui na minha frente, o senhor ia ver a cara de preocupação. então preste atenção, viu? Uhum. Comece a prestar atenção, porque depois você vai ser cobrado pela atenção que você não prestou. Locução adverbial, tudo certo. Bianca, Fernanda, ou Fernanda. Fernanda. Tá, professor, a senhor me quebra. E aí, Fernanda, entendeu? Mais ou menos. Matheus, Opa, opa. entendeu o que é locução? Entendeu? Sim. Sim. Eu, Wesley. Fernanda é porque Fernanda é uma amiga minha. Bem, sabe aí. Eu Tá certo, confio, tá certo. entendeu? Ó, então assim, locução adverbial, duas palavras com o sentido de um advérbio, certo? José está mostrando aí um exemplo. O que é? Há uma hora, morto de fome é uma locução adverbial. À mesa, coloquei o almoço à mesa. Sentem-se à mesa. Então, é uma locução adverbial a palavra, as duas palavrinhas à mesa, tá bom? Todos esses aí são locuções. Agora vamos corrigir a atividade. Muito bem, ainda bem que você entendeu, viu, minha filha? Número 3, da página 60. Quem gostaria de responder? Muita gente parece que não conseguiu responder essa 3. Quem conseguiu responder a 3, por favor, me diga aí. Ô, Fernando, tu mandou a atividade? Mandei não, professor, só fiz o quadro das 59. Era da 60, no caso. Quem respondeu a 3? Bora, Pedro, José, Bianca, Matheus, Tainá. Tainá não fez, né? Pedro, José, Matheus e Bianca, são vocês. Preciso da participação de vocês para continuar. Não fez a 3? Quem fez a 3? Pedro, bora, Pedro. Ninguém fez a 3. Eu sabia que muita gente não tinha feito, mas eu não imaginava que era todo mundo. Então a gente vai resolver aqui, tá? Vocês vão completando aí a de vocês, que eu vou corrigindo. Ô, Pedro, tu tem certeza que tu não fez a 3? Eu tô vendo aqui que tu fez. Abram os cadernos, que é a hora da aula. Vou ler aqui, tá?
Leia os anunciados a seguir, extraídos de revistas. Depois identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais de acordo com seu valor semântico, certo? Então, o valor semântico é o quê? É a circunstância que o advérbio pode expressar, tá bom? A gente vai identificar aqui na letra A, B e C quais são os advérbios, e depois de identificar os advérbios, a gente vai dizer qual é o valor semântico, ou seja, qual é a circunstância que eles expressam. É tempo, lugar, modo, que é? Qual é a circunstância? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Beleza? Deixa eu dizer também que vocês abram os livros, quem não tiver com o livro aberto aí, estiver com o livro em casa, abram os livros para acompanhar. Letra A. Ao redor do mundo, tesouros preciosos se escondem em navios que afundaram. Tem advérbio aí? Sim ou não? Vocês acham que tem advérbio aí? Vocês podem perguntar ao verbo. O verbo esconder. Esconder não é o verbo daí? Onde é que se escondem esses tesouros preciosos? Aí vocês vão ver que lá no começo da frase tem a resposta. Ao redor do mundo. Onde é que se escondem tesouros? Não, aliás, tesouros preciosos se escondem em navios que afundaram. Onde é que se escondem esses tesouros preciosos? Em navios, certo? Em navios. Então, em navios e ao redor do mundo são dois advérbios, na verdade, locuções adverbiais, né? Me corrijam aí, viu? São duas locuções adverbiais, porque são formadas por mais de uma palavra, de lugar. Beleza? Então, número 3, letra A, os advérbios são ao redor do mundo, em navios. Vou colocar aqui no chat. Ao redor do mundo e em navios. Os dois são advérbios de lugar. Letra B. Natal brilha o ano todo. Tem advérbio aí? Natal brilha o ano todo? Pergunta ao verbo. Pergunta ao verbo. Natal brilha quando? Qual a resposta? Quando é que Natal brilha? O ano todo. Então, o ano todo aí vai ser o advérbio. Tá certo? Natal brilha o ano todo. E advérbio de quê? De tempo. Muito bem, muito bem. Advérbio de tempo. Berço do folclorista Câmara Cascudo, a capital do Rio Grande do Norte, vai muito além dos dias de sol e agito para todos os gestos. E aí? Berço do folclorista Câmara Cascudo, a capital do Rio Grande do Norte, vai muito além dos dias de sol e agito para todos os gostos. Beleza, pode atender. Aí a gente tem um advérbio de intensidade. Qual é o advérbio de intensidade que tem nessa frase? Qual é o advérbio de intensidade que tem? Muito. Muito bem. Muito é o advérbio de intensidade. Aí você me pergunta, mas muito está modificando o quê? O verbo? Qual é o verbo que muito modifica? Qual o verbo que vem antes de muito? Está ligado ali com ele, bem antes dele. A palavra que vem antes de muito. Isso mesmo, muito bem, vocês responderam. Vai. A palavra vai. Então, o advérbio muito modifica o verbo ir.
que está aí representado pelo verbo conjugado vai, certo? Então, resposta da letra 3B, o ano todo é advérbio de tempo e muito é advérbio de intensidade. Vamos para 3C. Alimentos. Comer mal pode viciar tanto quanto drogas. Qual é o advérbio aí? Mal, isso mesmo. Mal é o advérbio. Ele é advérbio de quê? Expressa que circunstância? Pode filar na outra página também. Pode filar na página anterior. Não estou vendo nada mesmo, né? Modo. Isso mesmo. Resposta da letra C, mal é o advérbio e ele expressa uma circunstância de modo. Pode ser mal, pode ser bem. Então, aí é o modo como comer, o modo como o verbo comer está sendo definido. Número 4. Complete as frases a seguir com advérbios ou locuções adverbiais, conforme as indicações feitas entre parênteses, certo? E aí, quem fez essa? 3. Aliás, a 4. Quem gostaria de responder? Foi José que falou? Pedro e José, né? José, liga aí o microfone. Senhor? E aí, questão 4. Complete as frases a seguir com advérbios ou locuções adverbiais, conforme as indicações feitas entre parênteses. Letra A. Letra A tem um espaço, aí depois botou eu vou viajar de... Aí tem outro espaço. Aí tem tempo, meio ou instrumento. Tu completou como? Quê? Tu completou como aí? No lugar do espaçozinho antes de eu, tu colocou o quê? Antes de eu, Uhum. hoje. Hoje. Beleza. Então, hoje é um advérbio de Tempo. tempo. Então, tu botou hoje eu vou viajar de... Avião. E avião é um advérbio de quê? Quê? Avião é um advérbio de quê? De que circunstância? Tá aí a resposta. Do lado. Calma aí, deixa eu ver aqui. Porque Entre aqui tá meio parênteses. estranho. De meio ou de instrumento. Tá aí na letra A. Entre parênteses, tá? Letra B. Lê aí tua letra B. Completa já com o verbo. Já com o advérbio. Calma aí. Os resultados dos testes ainda não chegaram. Aí, Beleza. parêntese, tempo. Então, quer dizer que ainda é advérbio de tempo. Certo? Letra C. Lê toda. O bebê de Mariana já nasceu. Já nasceu? Interrogação, né? O bebê da Mariana já nasceu? Então, aí o já é advérbio de quê? Hã? O já é advérbio de quê? Que circunstância? Ainda, já, hoje é advérbio de quê? Calma aí. Tá aqui, só se pega todinho. Tá entre parênteses aí, Zé. Tá aqui, mas eu tô procurando. Calma aí. Tempo. Tempo. De tempo. Letra D. É porque eu gosto mais de procurar nos livros do que no caderno. Letra D, diz aí, a tua. Pode dizer já. Amanhã, acho que ele vai voltar. Numa tarde, aí abre parênteses, tempo. E tempo. Beleza, então quer dizer que você colocou amanhã e numa tarde como advérbios de tempo. Tempo. Certo. Letra E. Manter-se o cinto de segurança do veículo da frente é uma medida de segurança. Agora aí tem uma diferençazinha, porque você usou manter-se
o cinto de segurança. O cinto de segurança não é um advérbio, é um substantivo, tá certo? Então, na hora que a gente tava fazendo aqui, eu tava fazendo aqui, aí eu não achei aqui, aí tinha etc no final. Então eu tava procurando, entendeu? Entendi. Mas aí, nesse caso, ele é um substantivo, o cinto. Cinto é uma palavra que dá nome às coisas, é um substantivo. Aí a Tá. gente tem que colocar um advérbio. Qual o advérbio que poderia ser? Poderia ser a distância. Manter-se à distância, certo? É uma locução adverbial do veículo da frente é uma medida de segurança. À distância, assim, ó. Manter-se à distância. Quem colocou outra coisa também, assim como José, pode consertar, tá certo? Beleza, Fernando, tá fazendo aí, Fernando? Tô. Mostra aí. Olá, galerinha. Oxe, o que é isso, hein, pai? Gostei. Desliga aí o microfone, Zé. Valeu. Obrigado pelas respostas. De nada, professor. Ó, quem é que quer responder a 5? Matheus, né? Sim, Matheus. Tudo bem, você pode responder a 5. Pedro vai responder a 6, que ele já disse aí, né? Então, Matheus fica com a 5. Conte um fato interessante. Lençóis, chão. Peraí. Colocou as respostas já de agora que a gente falou? Já. É antes do 4, viu? A gente corrigiu a 3. Aí. Cadê? Calma aí. Aí é 3. Isso. Muito bom. Você é um bicho aplicado do caramba. 5. Conte um fato interessante ocorrido com você. Ao redigir seu texto, empregue pelo menos 5 advérbios ou locuções adverbiais que expressem as seguintes noções: tempo, lugar, causa, modo ou intensidade. Estou curioso para saber qual é o fato interessante que Matheus registrou aí. Eu coloquei assim. Hoje fiquei dentro da minha casa. Só. Certo. Então, qual foi o advérbio que você usou? Hoje, Hoje. Que é advérbio de? Tempo. tempo, Isso. E tem outro advérbio que tu colocou aí também. Hoje eu fiquei... dentro da minha casa. Exatamente. Então tem uma locução aí, dentro da minha casa, de lugar, certo? E aí, depois, de causa? Eu não fiz o resto. Não fez o resto? Era para contar uma historinha, na verdade, um fato, né, que envolvesse um fato, assim, uma historinha pequena, 3 linhas, 4 linhas, que envolvesse os advérbios, entendeu? Tu colocou só essa, eu vou passar para Bianca, então. Obrigado. Valeu! Falou. E aí, Bianca? Diz aí qual foi tua resposta? Deixou em branco. Tô vendo aqui, deixou em branco. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando vocês tiverem uma resposta que vocês não sabem exatamente, o que é que vocês vão fazer? Vocês escrevem alguma coisa, entendeu? Porque se colar, colou. Tá entendendo? Faz alguma coisa, escreve alguma coisa. Não sei, não deixa em branco, porque quando deixa em branco, é certeza de que você não vai ganhar nada por aquilo. Mas se você bota alguma coisa, mesmo que não seja a resposta exata, você pode descolar 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. E isso aí ajuda, né? Numa prova ajuda bastante. Então vão treinando, as atividades servem para vocês treinarem também, entendeu? Vocês às vezes botam, não sei, então deixa eu botar aqui uma coisa que eu lembro, uma coisa que eu vi na esquina, não sei o quê. Aí vai, às vezes tá certo. Eu já fiz muito isso. Muito. Deixa eu ver quem é que fez.
Pedro fez, e fez uma historinha bem considerável. Vai, Pedro. Eu vi aqui tua historinha, mas eu quero que você leia. Eu não quero ler, não. Quero que tu leia. Não é. É o 16? Número 5. Uma tarde eu estava indo para um jogo de futebol na esquina e o meu time tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Vírgula. Chegando lá, começou nosso jogo e nós estávamos fazendo gol rápido demais. Eles quase não estavam fazendo gol. Ou seja, nosso adversário, a gente acabou ganhando de todos, por isso todos tinham que estar lá. Beleza, obrigado pela participação. Então, Pedro criou uma historinha aí, usando alguns advérbios, algumas locuções adverbiais. Eu vou falar para vocês quais foram esses advérbios. Ó. Numa tarde, ele usou numa tarde, então é uma locução adverbial de tempo, certo? Eu estava indo para um jogo de futebol. Um jogo de futebol na esquina, então ele usou uma locução adverbial, ó, na esquina de lugar. E o meu time tinha que estar lá, jogando, eu acho, chegando. Chegando lá, começou nosso jogo, e nós estávamos fazendo gol rápido demais. Então, como eles estavam fazendo gol, o modo como eles estavam fazendo gol, rápido demais, ou rapidamente, certo? Os dois são advérbios de modo. Eles quase não estavam fazendo gol. Quase, advérbio de intensidade. Não, advérbio de negação. Certo? Ou seja, nosso adversário. A gente acabou ganhando de todos, por isso todos, e tem umas palavras no cantinho que eu não estou entendendo direito. Então, é isso aí mesmo. Muito bem. Vai fazer. Não é posso fazer, não. Você deve fazer, Tainá. Deve fazer. Então, é isto, certo? É uma historinha aí que ele usou vários advérbios. E amanhã a gente vai ler uma historinha muito divertida. A gente vai ver uma historinha muito divertida de uma youtuber que eu gosto. E ela fala umas coisinhas assim. Eu não vou nem adiantar o tema para vocês, não vou dar spoiler, não. Mas aí a gente vai ver como um texto sem advérbio, ele falta um sentido, sabe? O texto ele precisa de advérbio para dar um sentido mais claro, mais nítido para o texto. Amanhã a gente vai ver. Imagine se eu tirasse desse texto de Pedro os advérbios que tem nele. Eu estava indo para um jogo de futebol e o meu time tinha que estar lá. Então vejam, a gente não sabe em que momento do dia ele estava indo, se a gente não tivesse o advérbio numa tarde, e a gente não sabe que esse jogo de futebol é na esquina, né? A gente pode pensar que era um jogo de futebol em outra cidade, poderia ser no, sei lá, no campo, na escola, alguma coisa desse tipo, mas ele coloca na esquina. Então, esses dois advérbios ajudam a gente a localizar melhor as ideias do texto. Número 6. Quem vai me responder o número 6? Já que Pedro já falou, agora vai. Vai, Pedro? Então vai, Pedro. Opa. Posso falar? Pode. 6. Dependendo do contexto, alguns adjetivos podem assumir o papel de advérbios de modo. Veja, identifique nos pares de frases a seguir se a palavra em destaque é adjetivo ou advérbio. Na nossa viagem, Tá falhando um pouquinho, Pedro. Tu lê aí a letra A. Identifique nos pares de frases a seguir se a palavra em destaque é adjetivo ou advérbio. Aí você lê aí letra A e em diante.
Na nossa viagem deu tudo errado. Ele pegou o ônibus errado. Isso aí eu coloquei que é advérbio. Advérbio qual? A primeira ou a segunda? Primeiro. Era advérbio e a segunda adjetivo? Ônibus errado? Saiu o som não. Seu Número computador. 6, letra A, vai ser tudo errado é advérbio e ônibus errado adjetivo, certo? O primeiro errado é advérbio, o segundo errado adjetivo. Acompanhem e corrijam. Letra B, Pedro. Letra B. Isso. Era a aluna certa para apresentar o trabalho. Ela sempre estudou certo. Primeiro é adjetivo, segundo é advérbio. Isso, muito bem. Letra B, primeira é adjetivo, o primeiro certo, certa, e o segundo certo é advérbio. Próximo. Era um funcionário lento para o trabalho. Esse funcionário trabalha lento demais. Você adjetivo e advérbio. Beleza, ótimo. Funcionário lento é adjetivo, o primeiro lento é adjetivo. Esse funcionário trabalha lento é advérbio, segundo lento, advérbio. Letra D. Você está andando rápido. Minha mãe é rápida no trânsito. Advérbio e adjetivo. Isso mesmo. O primeiro rápido na letra D é advérbio e a palavra rápida é adjetivo. Muito obrigado, Pedro, pelas respostas. De nada. Sejam como o Pedro, façam as atividades e respondam, viu? Pelo amor de Deus. Agora eu vou explicar para vocês por que é advérbio um e por que é adjetivo outro, tá certo? Olha aí. Na letra A, a gente aprendeu que um advérbio é aquela palavra que modifica o sentido de um verbo, certinho? Advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo. Pronto. Então vamos ver aqui, ó. Na nossa viagem deu tudo errado. O errado aí está modificando o sentido de deu, do verbo dar. Então aí a gente vê que é um advérbio. Ele pegou o ônibus errado. Essa palavra aí é um adjetivo, por quê? Porque ela está modificando, não é o sentido de um verbo, é o sentido de um substantivo. Ônibus é substantivo. Quando a gente tem uma palavra que dá característica ou qualidade a uma coisa, a um substantivo, a gente tem um adjetivo. Então, o errado aqui está se referindo a ônibus. Isso quer dizer que errado, nesse caso, ele é adjetivo. Era a aluna certa para apresentar o trabalho. Certa está se referindo à aluna. Então, certa é adjetivo e aluna é o substantivo. Ela sempre estudou certo, ou seja, de forma correta. Então, aí o certo está modificando o sentido do verbo estudar. Aí vai ser advérbio. Percebam que o adjetivo, ele pode ir para o feminino, certo? O adjetivo, ele pode concordar com o substantivo, ele pode ir para o feminino. Mas o advérbio, não. O advérbio é invariável. É uma palavra invariável, ou seja, o advérbio ele não muda de gênero, nem de número, certo? Nem de grau, nada disso. O advérbio ele não varia. Se a palavra é menos, então é menos em todo canto. Não importa se está no meio de palavras femininas. Tem muita gente que diz assim: eu tenho menos coisas do que você. Eu tenho menos coisas do que você. Esse menos aí está incorreto. Por quê? Porque menos é um advérbio. Então, mesmo que esteja perto da palavra coisas, o menos, como advérbio, ele não varia de jeito nenhum, não vai para o feminino. Fica no masculino e no plural do mesmo jeito como ele estava. Então, eu tenho menos coisas ou menos coisa e não menos coisa
do que você, tá certo? Então, o advérbio, ele não muda de jeito nenhum. O advérbio, ele é invariável. O adjetivo é que muda. Era um funcionário lento para o trabalho. Funcionário lento. Lento é uma característica do funcionário. Então, lento é um adjetivo. Esse funcionário trabalha lento demais. Lento aí está dando uma característica ao verbo. Então, é advérbio. Você está andando rápido. Rápido está dando característica ao verbo. É a forma como se anda, né? O andar que é rápido. Então, é advérbio. Mas quando você diz, minha mãe é rápida, eu estou dizendo que a mãe é rápida, então estou dando característica à mãe. Mãe não é verbo, é substantivo. Então, rápida vai ser adjetivo. Porque todas as palavras que dão características aos substantivos são adjetivos. Beleza? Ó, eu ia passar para vocês um videozinho, mas eu vou passar ele amanhã. Quando tiver mais gente do que hoje, que eu acho que vai ter. Espero. Certo? Eu vou mostrar para vocês só um desenho para a gente revisar aqui os modos, as formas nominais, na verdade, dos verbos. Olha só. Vejam aqui, ó. Lembrando aqui que eu coloquei a 6 toda diferente e ainda acertei na hora. Tá vendo? Ó, vejam aqui. Estão conseguindo enxergar? Sim? Diz aí no microfone. Sim. Sim. Beleza. Sim. Sim. Pronto. Então, olha. Vejam aqui. É uma chargezinha, uma história em quadrinhos sobre as formas nominais do verbo. Lembra que as formas nominais são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, olha como ele diz aqui. Que o novo ano transcorra nas formas nominais do verbo. Que inicie no infinitivo, descansar, agradecer, refletir, sonhar, planejar, sentir. Infinitivos são os verbos terminados em AR, ER e IR, tá certo? Que ele decorra, ou seja, continue no gerúndio, buscando, produzindo, amando, acreditando, aprendendo, ensinando. Gerúndio é quando o verbo termina em ando, endo, indo, ou ondo, tá certo? E que ele termine no particípio, conquistado, merecido, comprometido, alcançado, reconhecido e entusiasmado. Então, aí a gente tem os verbos que são terminados em ado, edo, ido, eles são do particípio. E agora eu reflito com vocês, né, 2020 não é muito esse ano. Nós pensávamos que a gente ia fazer muitas coisas e aqui estamos nós, no São João, praticamente na véspera de São João, desse jeito aqui, sem poder dançar. Lamentável. Lamentável. Vou fazer a chamada final. Quando eu for falando, vocês vão dizendo eu. Ana Júlia. Ana Júlia Não está. não está. Bianca. Eric. Fernando. Fernando botou eu. Tô aqui. José Carlos. Maria Vitória. Matheus Henrique. Pedro Alves. Raimeli. E Tainá. Prontinho? Pronto. Pronto, faltou chamar alguém? Não, né? Então, pessoal, beleza. Muito obrigado pela participação. Até amanhã, às 13 horas, 1 hora da tarde, certo?
Semana que vem vocês vão ter recesso. E... música. Amanhã vai ter música. Oi, oi, oi. A gente pode cantar. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Então, gente, amanhã a gente se encontra de 1h, tá? Não esqueçam. Nas segundas é às 2h e na terça, 13h. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, E tchau, professor. amanhã. Falou. Até. Falou, galera. Falou. Falou, 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 falou. Eita.